na série História da Rádio Cultura de Rolândia. Vamos conversar hoje com o Roberval Cunha, que trabalhou na emissora nos anos 60 e 70. Amigo Farina, é um prazer realmente estar conversando com você nesta tarde e relembrando um pouco dos meus tempos de radialista. Já faz muito tempo, infelizmente, já mais de 30 anos, que eu não atuo em rádio. Mas ainda tenho alguma coisa para relembrar e poder relatar para você e aos acompanhantes do seu blog. Roberval, você se lembra exatamente o ano que você começou na Rádio Cultura de Rolândia e o que você fazia lá? Eu estudava e praticamente foi meu primeiro emprego como radialista. Foi no final dos anos 60, o ano exatamente, não lembro qual, mas foi na década de 60. No início, qual a sua função na Rádio Cultura de Rolândia? Na realidade, eu era muito jovem ainda, quase um adolescente. Eu entrei trabalhando como auxiliar de escritório. Foi o meu primeiro contato com a emissora. E em seguida, envolvido com o trabalho artístico desenvolvido pelos companheiros, eu acabei também partindo para a área, inicialmente para a área técnica, mexendo com discos, e depois para a discoteca, onde fiquei vários anos. Somente depois é que eu fui para a locução. Que idade você tinha, né, nessa época? De 16 para 17 anos. Ah, bem jovem. Muito, quase adolescente. Tinha mais cabelo na época? Bastante. Cabelos e costeletas. Ah, certo. O que te levou a trabalhar na Rádio Cultura de Rolândia? Na realidade, eu era um fã de rádio. Eu acompanhava a programação das emissoras de Londrina, principalmente. Naquela época, o rock and roll era o momento, era a chamada dos jovens, e eu acompanhava e me envolvia com esse ritmo, com esse estilo de vida, e queria, então, trabalhar no lugar onde eu pudesse atuar assim. Só que quando eu entrei na Rádio Cultura, a realidade ali, aliás, deixa eu frisar, não era a Rádio Cultura, era a Rádio Clube de Rolândia. Isso. A realidade era bem outra, bem diferente das emissoras de Londrina que eu acompanhava, as do Rio de Janeiro, a Rádio Marique Veiga, a Tupi do Rio, a Bandeirante de São Paulo. Aqui era um negócio mais simples, uma programação mais estilo sertanejo, que eu não me envolvia, estilo músicas mais populares brasileiras, tipo Nelson Gonçalves, Anísio Silva, que eu não tinha ainda conhecimento e contato devido à minha idade e acompanhamento que eu estava tendo da programação de outras emissoras. Mas, com o tempo, eu fui me adaptando e a rádio também se adaptando aos novos tempos. Roberval, e qual foi o seu primeiro programa na rádio? Olha, é difícil eu lembrar isso agora. Eu, na realidade, comecei assim como quebra-galho. Na falta de um locutor, eu assumi o microfone, tremendo, né? Apesar de não ser visto, só ouvido. Você já tinha essa voz bonita, assim ou não? Não sei se a minha voz é bonita. É bonita, é bonita, é boa. Tá, obrigado. Eu comecei então a atuar, fazendo comerciais e apresentando algum programa, mas sim mais como suprindo a ausência de outro locutor. Somente depois de algum tempo que eu comecei a assumir a minha própria personalidade, meu próprio estilo na rádio, recebendo oportunidades e incentivos da direção da rádio e dos funcionários mais antigos que me deram todo o apoio. E qual seria o programa, o nome do programa ou o estilo do programa? Olha, primeiro programa. Um programa que marcou época na rádio, as pessoas da minha idade e dessa época que acompanharam a rádio devem se lembrar. É o seguinte, era plena época da Jovem Guarda, Roberto Carlos explodindo com as suas gírias. Então eu aproveitei uma das gírias que o Roberto Carlos usava, barra limpa, e criei um programa com esse nome. Naquela época foi uma coisa inusitada, porque todos os programas eram você e a música, o ouvinte faz o programa, disque para ouvir, etc, etc, etc. Então eu inovei, criei barra limpa e o nome pegou. Eu fiquei estudando muito qual o nome do programa seria um programa dirigido para jovens,
E como eu era jovem e acompanhava, Gostava, convivia, né? gostava, então eu me dediquei a isso e fiz na realidade, um programa da minha vida. E deu certo. E como que era como que funcionava esse programa? Era com cartas? Com participação por telefone? Não, telefones naquela época era proibido em rádios. A telefonia no Brasil ainda era muito precária e um programa de telefonema em rádio envolvia uma participação muito grande de ouvintes e congestionava o tráfego das atrapalhava as telecomunicações, Exatamente. as comunicações. Exatamente, era muito fraco, não existia nem a Telepar. Eu me lembro O telefone aqui em Rolândia era telefonista, via telefonista. Exatamente. Então não podia, tinha sido proibido as emissoras de rádio. Não havia suporte para isso. Não havia. Tinha que fazer um pedido para telefonista, às vezes demorava um bom tempo. Não, depois já começaram os telefones de discagem, mas ainda eram muito rudimentares. Então vivia-se basicamente de cartas. Então nós selecionávamos, recebíamos as cartas dos ouvintes, selecionávamos e atendíamos as músicas de acordo com as nossas possibilidades de discoteca. Não eram todas as músicas que a gente tinha, porque a emissora nunca teve um acervo muito bom em discos. Não sei como. Hoje é muito mais simples, porque não precisa nem ter disco, só pegar um MP3 e baixar da internet e pronto. Aquela época não. Aquela época era no disco, no próprio disco, a bolacha, como se fala hoje, e tinha vinil. que comprar. Era o vinil, né? Vinil. E esse disco, as emissoras pequenas, de pequeno porte como esta, não tinham a mesma facilidade que as emissoras grandes, onde os próprios artistas gravadores tinham interesse em divulgar seu trabalho e ofereciam de graça esse disco para as emissoras. No nosso caso não, nós tínhamos que comprar e nem sempre podíamos estar atualizados. Roberval, e você trabalhou a sua voz ou você já nasceu com essa voz aí? Não, acho que não. Você tem uma modulação perfeita, assim, um timbre de locutor Obrigado, mesmo. Você teve que trabalhar essa voz ou não? Não. Não? Minha voz é essa mesmo. Sempre lógico, foi. A gente procura caprichar quando... Nasceu com ela. Ela nasceu um pouco depois de mim, né? Certo. Roberval, e esse programa então, pelo que você falou, foi um sucesso logo de início. Foi. E aí começou a aparecer as macacas de auditório, como é que era? Conta essa parte aí, das fãs, dos fãs. Esse programa não tinha auditório, era um programa de estúdio, entendeu? A gente comandava do estúdio, fazíamos a apresentação, mas não tínhamos acesso do público ao nosso programa, ao trabalho. Eles acompanhavam pelo rádio. Sim, mas conforme ele foi ficando famoso, as cartas foram aumentando. As cartas aumentaram, as cartas sempre foram um grande número e a gente procurava atender a todos, indistintamente, com o maior carinho. Roberval, só para o nosso público atual ter uma noção, quem eram os cantores que faziam sucesso na época no teu programa? Que as cartas eram mais volumosas, os pedidos mais volumosos? O campeão era, sem dúvida, o eterno Roberto Carlos. Depois vinha o pessoal da Jovem Guarda que eu acompanhava, o Erasmo, o Vanderlei Cardoso, o Gerry Adriani, e até eu agora não consigo... Vanderlei Cardoso? Vanderlei Cardoso, inclusive Vanderlei Cardoso veio em Rolândia, se apresentou no antigo Cine Rolândia, Gerry Adriani também. Na época eles eram um sucesso absoluto. Agora, o meu favorito, vamos dizer, os meus ícones sempre foram os Beatles. Olha. Desde o surgimento até hoje, infelizmente. Olha, você tocava os Beatles? Demais, olha, era o meu favorito. Que legal, também sou fã dos Beatles. Até hoje, os Beatles, para mim, é o meu estilo que me marcou a minha vida. Você foi assistir os Beatles for Sale em Londrina? Não, eu assisti... É uma banda de Beatles cover, inclusive com dois cantores, músicos de Rolândia. Um deles é o Verri, filho do Vanderlei Verri, que é guitarrista solo. Toca no lugar, acho que que seria do John Lennon. O solista dos Beatles era o George Harrison. Isso, seria então o Verri estaria tocando como se fosse o George Harrison. E teclado que não tinha na época, que é do Marino, de Rolândia. Ah, tá.
Não havia na época, mas ele está hoje. É uma informação que eu já não tinha conhecimento. Eu tenho alguns vídeos deles no meu canal de vídeos do YouTube. Mas continuando, né? Os Beatles, eles fizeram filmes na época e eu, como fã, fui vê-los, né? Help e Os Reis do Ye Ye Ye, como ficou conhecido o movimento lançado pelos Beatles no Brasil. Bom, você já falou que esse programa da Jovem Guarda foi um sucesso, mas depois, Roberval, qual foi a sequência da tua carreira como radialista? Bem, antes de encerrar a minha participação como apresentador, locutor, eu ainda tive a fase da bossa nova. Então foi quando começaram a surgir os grandes talentos da música brasileira e eu acabei me envolvendo e assumindo definitivamente o meu gosto por eles. Tipo Vinícius de Moraes, tipo Antônio Carlos Jobim, João Gilberto e Marcos Valle. Marcos Valle foi, para mim, um dos maiores cantores e compositores. Eu adorava suas músicas. E tentava aos poucos introduzir na programação. Conforme o meu amadurecimento... E acredito que não foi, só um parênteses, não foi muito fácil porque havia uma tendência de outro tipo de música, né? Então você foi assim, trabalhou meio aqui na vanguarda na Rádio Cultura. Eu acredito que sim, mas acompanhando uma tendência nacional. Certo. Eu batalhei muito e consegui introduzir na programação esse tipo de música, Elis Regina, o Jair Rodrigues, que fazia um sucesso Chico Buarque. na época. Chico Buarque, enfim, todos esses talentos da música popular brasileira, que foi o segundo passo meu na área artística como apresentador de rádio.